Imprescindível não jogá-las no lixo reciclável. Procure embalá-la bem em papel ou caixa de papelão e levá-las a um ponto de coleta. E o melhor, 98% de todo o material presente nas lâmpadas LEDs são recicláveis. Faça você a diferença. Nova FM, de olho no meio ambiente. 87.9. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Olá pessoal, aqui quem fala é o pastor Nilton Lobato. Quero convidar você para o Culto da Vitória todas as quintas-feiras na Igreja Batista Peniel, sede Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro Linha Amarela, ou em qualquer uma das nossas igrejas Batista Peniel, quinta-feira às 20 horas, Culto da Vitória. ZYU 752, Nova FM 87.9. Nova FM, a rádio que você adora. 11 da manhã, 1 minuto, chegou a hora de entrar em campo. Confirmando 11 da manhã, 1 minuto, um grande abraço a você que nos acompanha no ar, mais uma edição do Esporte em Destaque, nesta segunda-feira chuvosa, 19 de agosto de 2019. Vamos juntos até meio-dia com os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro. Você nos ouve no Dial em 87,9, de São Vicente para toda a Baixada Santista e para os 4 cantos do planeta via internet, no 9fmsv.com.br, também através do nosso aplicativo, disponível na Apple Store e na Google Play Store. Você também nos assiste na live em facebook.com/novafmsv, participa mandando mensagens no nosso WhatsApp, o 13 996398717, 13 996398717. Também me procure lá no Twitter, @AlexFrutuoso. Quem também está no Twitter, você pode interagir com ele, é com o Cássio Lira, o nosso comentarista desta segunda-feira. Houve uma troca na nossa escala. Cássio Lira amanhã vai fazer um trabalho especial para Grêmio e Palmeiras e veio, portanto, nesta segunda ao Esporte em Destaque. Vitor de Andrade, curioso do futebol, estará conosco na quarta. Cássio, bom dia, tudo certo? Tudo bem, Alex, bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da Nova, boa semana para todo mundo. Pois é, segunda-feira estamos aí. Segunda derrota seguida do Santos, mas o time ainda é líder, né? O mundo não acabou. Pois é, né? Aliás, todo mundo fica bravo quando o time perde, né, Cássio? Não tem jeito. Normal. É normal. Todo mundo fica pistola, todo mundo quer encontrar... Ainda mais na sequência que vinha o Santos, né? Todo mundo quer encontrar um bode expiatório para a história, cada um quer ter uma posição. Eu falei do árbitro de vídeo ontem lá na nossa timeline do Twitter, teve gente que não entendeu muito bem. Eu, por exemplo, teria expulsado também o Gustavo Henrique. Acho que ele foi imprudente. Mas eu sei que tem árbitro que talvez desse cartão amarelo e não ia estar errado, né? Eu quero ver lances parecidos ao longo do Campeonato Brasileiro, como, por exemplo, as determinações de pênalti. O que aconteceu ontem no Morumbi foi um absurdo. A falta do goleiro do São Paulo no Felipe Cardoso, cria do Cuca, né? Sim. Lá no Morumbi. Foi um negócio bizarro. O árbitro de vídeo não foi nem acionado. Então, assim... só me causa estranheza essas diferentes interpretações. Aí a gente assiste na Premier League, árbitro de vídeo, 1 minuto resolveu tudo. Você vê no telão o que está acontecendo, você tem marcação de linha vermelha, linha azul, o pé do cara está aqui, está ali, não tem polêmica, não tem problema. Nós é que estamos estragando o árbitro de vídeo, nós brasileiros, nossos árbitros principalmente, e quem está reclamando do árbitro de vídeo. Em relação ao que aconteceu dentro do campo, também vi os questionamentos a respeito da escalação do Santos, mas eu não tenho nem como dizer se ia dar certo ou não, porque você perde um jogador com menos de 2 minutos, como é que você vai dizer se o esquema ia funcionar ou não? O Jorge foi bem de zagueiro, na minha opinião. Aí você vai dizer assim, poxa, mas não tinha lateral direito. Sim,
mas tinha alguém que ia cumprir aquela função, que era, no caso, o Carlos Sanches. O Santos joga com 3-4-3, o Sanches ia fazer aquele lado direito, talvez se revezando com o Evandro. É o ideal? Não sei, o Vitor Ferraz não pôde jogar. Os senhores viram o que foi o Pará em campo, enquanto ele esteve em campo. Acho que o maior erro do São Paulo foi ter tentado o Pará e não o Luiz Felipe. Até como eu disse no vídeo ontem, quero pensar com a cabeça do São Paulo e imaginar que talvez fosse a entrada do Pará algo para você ter mais mobilidade, preencher mais espaço, porque com mais um zagueiro você ia chamar mais ainda o Cruzeiro para cima. Mas enfim, ele acho que tomou a decisão errada ao colocar o Pará e não o Luiz Felipe. Só para encerrar esse tema e deixar o Cássio também falar a respeito dessas questões, quando se fala assim, olha, nunca vi um time jogar sem lateral. Nos anos 70, as pessoas nunca tinham visto um time jogar sem ponta, né? A Holanda, em 74, acabou com ponta. Tinha um meia que caía por ali, né? E o mundo não acabou, já que estamos nessa pegada. Se o Zagallo, em 70, pensasse da forma ortodoxa, como alguns pensam, o Rivelino tinha sido reserva do Paulo César Caju. O Brasil não tinha ponta esquerda na Copa de 70. Aliás, o Brasil tinha um meia jogando de segundo volante, que era o Gerson, né? Se a gente fosse pensar de forma ortodoxa, o Carlos Alberto Torres jamais teria feito aquele gol na final da Copa do Mundo contra a Itália, estou dizendo em 70, porque ele teve a ousadia de atacar, né? E o Everaldo, que era o lateral esquerdo, que não descia, né? Que era quase como um terceiro zagueiro. Então vejam, senhores, o Brasil de 70 jogava quase que com 3 zagueiros, com um lateral que descia o tempo todo e com um ponto esquerda, que era o Rivelino, que não era ponta, era meia. E um centroavante, que era o Tostão, que não era um trambolhão na frente, como a maioria dos times jogavam. Era um cara que se movimentava, abria espaço para o Pelé, abria espaço para o Jairzinho. Ou seja, a história do futebol está cheia de, digamos assim, invencionistas, o que alguns hoje convencionaram em chamar de coisa de professor Pardal, técnicos fizeram ao longo da história. O São Paulo do Telê não tinha lateral esquerdo durante um período. Os senhores vão lembrar que ele escalava o Ronaldão de terceiro zagueiro para que o Leonardo jogasse absolutamente livre, sem ser exatamente um ala. Ele jogava na ala, jogava de meia, aparecia de centroavante. Funcionou na época. Então, assim, eu não gosto de colocar estas questões de derrota atreladas ao aspecto tático. Eu acho que a gente pode reclamar de outras coisas. E eu falei isso no vídeo de ontem. O Santos não precisa sair louco atacando o time adversário com 1 minuto de jogo. Ele não precisa estar todo enfiado na área do adversário. Não, com aquela formação. Com a partida começando. O jogo está começando, toca a bola lá atrás, espera ver o que vai acontecer, né? Se o Vitor Ferraz estivesse em campo, os senhores acham que ele ia estar lá coladinho no Gustavo Henrique na lateral no começo da partida? Não, ele provavelmente ia estar lá do lado do Sacha na frente, porque é assim que os times do São Paulo jogam. Então, ou a gente entende que o treinador pensa futebol desse jeito, ou a gente pega um técnico tradicional nosso aqui, o Abelão, o Dorival, o Mano, e aí ele vai jogar com o Alisson, vai jogar com o Jobson, aí os zagueiros vão jogar super protegidos e os laterais vão ficar descendo o tempo inteiro. Aliás, como acontece regularmente aqui no nosso futebol. Então, eu sei que o São Paulo merece ser criticado eventualmente pelos erros que ele comete. Repito, como eu acho que o grande erro dele foi ter colocado o Pará quando deveria ter colocado o Luiz Felipe. Mas ou você acredita no pacote completo e no jeito que o treinador enxerga e entende futebol, ou a gente volta no tempo e faz aquilo que o povo quer, né? Vamos fazer o tradicional, como dizem alguns aí, o arroz com feijão. Mas enfim, ainda bem que na pior semana do Santos na temporada, o Santos não perdeu a liderança do campeonato. Cássio Lira, fique à vontade aí, faça a sua análise. Alex, começar até pela questão de escalação, né? Porque hoje em dia, ainda mais quando depois de uma derrota do Santos, a questão da escalação do Santos sempre acaba virando tema, né? Entre os torcedores. Eu estava relembrando aqui o jogo contra o São Paulo. O Cuca divulgou a escalação do São Paulo no clássico da semana passada, minutos depois do Santos ter divulgado a sua escalação com os 3 zagueiros sem laterais de ofício, né? Ontem eu confesso que eu não sei se o Rogério Ceni fez a mesma coisa com ontem, mas eu confesso que eu sempre, quando a gente acaba acompanhando até mais as redes sociais, né, prévias de jogo assim, né, a gente acaba acompanhando a escalação, ver quem que vai jogar, quem que não vai jogar, tanto que
que teve o caso do Vitor Ferraz, né, que teve um resfriado, que nem foi relacionado para o banco de reservas. Aí eu fui olhar a escalação do Santos já quando a transmissão da TV Globo já tinha começado já. E aí eu olhei o Evandro e falei, o Evandro vai ser titular. Só precisa avisar o pessoal, a galera do GC lá de Minas, que o Evandro não ia ser lateral nem aqui nem na China. Não, seria mais... Tava lá no 4-3-3, longe de ser aquilo. Era um 3-4-3 e olhe lá, né? E aí eu olhei a escalação do Santos, teoricamente com 2 zagueiros, o Veríssimo e o Gustavo Henrique. E aí teve a escalação do Evandro com o Jorge e o Felipe Jonathan jogando juntos. Então eu imaginei que de novo ia ser uma linha de 3 ali atrás, com o Lucas Veríssimo pela direita, o Gustavo centralizado e o Jorge pela esquerda. Uma linha de 4, no setor direito você tem o Evandro e o Sanches, e do outro lado, na esquerda, o Pituca e o Felipe Jonathan, com os 3 ali da frente, os 2 abertos, o Gonzalez e o Soteldo, com o Sacha lá na frente. E aí depois eu fui olhar a escalação do Cruzeiro, que o Rogério Ceni também fez uma escalação não tão convencional, perto do que vinha sendo até o Cruzeiro com o Mano Menezes. Ele jogou com 2 laterais, né? Ele jogou com o Egídio e o Dodô, o Dodô jogando como segundo volante. Então, basicamente, beleza que no decorrer do jogo, o Santos já com 2 minutos já não tinha um zagueiro. Então você já via praticamente os 3 defensores, era o Dedé, o Fabrício Bruno, os 2 zagueiros, e o Henrique, que era o volante cabeça de área, com o Dodô e o Thiago Neves ali fazendo meio campo, não seria um 4-3-3, um 4-3, e os 3 da frente sem um jogador fixo, sem o Fred, atacante, ou o Sassá, que seria outro jogador da função, com o Marquinhos Gabriel pela direita, o David pela esquerda, e o Pedro Rocha ali fazendo meio que um papel de centralizado, mas mostrando muita velocidade. O que pensou o Rogério Ceni, eu imagino? O São Paulo é um time, o time do São Paulo, o time do Santos com o São Paulo é um time que agride o adversário a partir do primeiro minuto que a bola começa a rolar. Ele pensou, o Santos vai partir para cima, porque é uma característica do São Paulo, independentemente se ele está jogando fora de casa ou se está jogando dentro de casa. Eu vou ter aqui o Dodô, que é um cara que vai segurar aqui a marcação do lado esquerdo, junto com o Egídio. O Santos certamente vai ser muito agressivo por esse lado, enquanto que do lado direito ele ia sofrer um pouco, porque ele tinha só o Orejuela, lateral direito muito bom, por sinal, e o Marquinhos Gabriel, que não é nenhum exímio marcador, ele não é aquele jogador que joga pelo lado e que volta para defender. E o lado esquerdo do Santos a gente pode falar que é tão perigoso quanto o direito, com o Soteldo e o Felipe Jonathan jogando por aquele setor. Só que por outro lado o Rogério Ceni pensou, eu posso sofrer de um lado, do outro lado eu estou mais garantido, mas essa minha saída de bola com só jogadores rápidos, isso vai pegar o Santos de saia curta com 2 zagueiros muito lentos, apesar do Jorge jogando como terceiro zagueiro pela esquerda. E foi isso que aconteceu naquele primeiro lance, né? Se eu não me engano agora, não sei se foi o Derlis Gonzalez ou se foi o Sanches que dá um toque errado. Tem uma bola perdida ali. Isso, é um passe errado. E aí sai todo lá em cima. E aí sai a jogada da expulsão. O David arranca, acho que ele finta algum jogador do Santos. Agora me fugiu quem que é, não sei se era o Evandro, se era ou o Derlis ou o Sanches. E aí ele tá no mano a mano com o Lucas Veríssimo, e aí ele faz o lançamento de profundidade pro Pedro Rocha. E que foi falta, né? Foi muito falta. Não sei como que o Anderson Daronco, o árbitro experiente, dizem por muitos por aí que é um dos poucos que se salvam, né, entre os árbitros brasileiros. O Schwarzenegger do apito. Exato, um braço gigantesco. Não sei como que o Daronco não deu aquela falta, e ele em cima do lance ainda, né? Até eu tava assistindo o jogo com meu irmão, que é cruzeirense. Na hora que aconteceu a falta, eu falei, vai expulsar. E na hora que eu falei vai expulsar, o meu irmão berrou na sala, expulso. Não, e na hora eu falei assim, o árbitro de vídeo vai rever o lance. Não, na hora. Quando ele não deu nada, eu falei, ele vai chamar, o árbitro de vídeo vai acionar. E na hora eu achei que foi falta na hora. Sim. Pedro Rocha protege a bola e o Gustavo Henrique faz o carrinho. Não sei se foi a escolha mais inteligente do Gustavo Henrique dar o bote ou pelo menos cercar o jogador, né? Por mais que tenha sido quem lance diga do que gol. O Everson podia ter se adiantado, você vê que ele vai e para volta, no meio. Para no meio. Não sei se ele chegaria a tempo ou evitaria pelo menos que o Gustavo Henrique não fizesse esse carrinho. Eu teria expulsado o Gustavo Henrique também logo de cara, até porque assim, o negócio do VAR é você marca a falta. Aí a questão do cartão vermelho, com lance parado, com câmera lenta, é muito mais complicado. Eu assistindo o lance de cara,
eu já me liguei já que seria cartão vermelho, eu expulsaria fácil o Gustavo Henrique, nem tenho que reclamar, nem tenho que discutir nesse caso. A única questão que eu faço pro Santos, do Santos não teve que falar de jogo, né? Porque desestrutura tudo. Aliás, eu achei muito engraçado os comentaristas da transmissão dizendo, mas eu esperava mais do Santos. Gente, como assim? Você tá jogando com um time que você tem um expulso, né? O Santos ainda demorou para tomar o gol, né? Se tivesse virado 0-0, talvez fosse diferente. Mas é muito difícil você jogar 90 minutos num campo grande como é o do Mineirão, com a pressão que estava e com a empolgação. O Cruzeiro, isso mexe com o emocional dos dois times. O Cruzeiro, os caras estão com expulso, a confiança vai lá em cima. E a preocupação do Santos é inversamente proporcional. E o Rogério mesmo, com os 10 jogadores do Santos, ele muda o esquema, né? Ele tira o Egídio e coloca o Fred para ele ter mais movimentação pelos lados, mas ainda você tem uma referência. O Santos jogando só com um zagueiro, com o Jorge improvisado. Ele imaginou que isso seria uma boa ideia e no final das contas acabou até sendo, com o gol do Fred no finalzinho ainda, né? O Everson indo. Bom lembrar o primeiro tempo. O Santos até se portou bem defensivamente no primeiro tempo, tanto que você vê... O perigo mesmo era os chutes do Thiago Neves. Os chutes de fora da área. Teve um do Dodô e um do Thiago Neves, que foram duas defesaças do Everson. E aí no final das contas teve uma boa jogada, o Fred... em condições normais, né? O Felipe Jonathan até no intervalo da transmissão reclamou que tenha sido falta, teria sido contato, mas sinceramente não vi nada para isso. Ele muito mais forçou a barra do que qualquer outra coisa. O Fred protege mais, não vai em cima do jogador, né? O Fred é um atacante experiente, não faria falta num lance daquele, ainda mais onde ele teria a posição clara de fazer um gol como ele fez. E aí no segundo tempo ele muda, o Luiz Felipe no lugar do Pará. Acho que a alteração por si só já diz como o Sampaoli foi uma decisão errada dele ter colocado o Pará logo de cara. Você viu o Pará, a gente já sabe todo o histórico do Pará, e o Pará ainda totalmente desentrosado, perdeu uma bola também no meio campo que o Pedro Rocha acabou desperdiçando no contra-ataque ainda no primeiro tempo. Aí ele coloca o Luiz Felipe, logo de cara no primeiro minuto também, literalmente, o Cruzeiro faz o 2-0 e depois basicamente só administrou, né? Teve um erro duplo de bote na entrada da área, né? Foi um do Jorge e outro do Luiz Felipe. Alguém virou de costas pra bola, não lembro quem foi. O Thiago Neves chuta, tem um jogador... essa mania, eu sei que deve ser difícil o cara tomar uma bolada daquela, né? Mas o cara, em vez de atacar a bola... Ele virou de costas, assim, ficou com medo da bola, alguém lá, não lembro qual. Eu sei, foi o Jorge e foi o Luiz Felipe, que eu não vou distinguir qual dos dois, porque eles estavam usando chuteira amarela no segundo tempo. E aí o Santos não mostrou, teve até um pouco mais de posse de bola ali na parte final, quando o Cruzeiro também já estava praticamente com o resultado garantido, já um pouco até desinteressado no jogo, já com os 3 pontos importantíssimos pro time mineiro sair ali da zona de rebaixamento na estreia do seu treinador. E o Santos até tentou, aí no final das contas as pessoas reclamaram da entrada do Alisson no lugar do Carlos Sanches. Eu imaginei até que o Carlos Sanches teria, até pelo desgaste, acho que ele foi até sacado de jogo. As pessoas estavam até pedindo mais o Marinho para tentar ter uma saída de jogo por um dos lados, com o Sacha centralizado, o Soteldo por um lado, podia ser uma justificativa, mas até acho que o Sampaoli segurou assim, acho que é melhor segurar o resultado, não vamos perder de goleada aqui, já perdi na semana passada, não sei se foi esse o pensamento. O Alisson ali para fechar ali aquele meio de campo, se bem que até nem foi necessário, porque o Cruzeiro nem atacou tanto assim, preservou mais a posse de bola, trocando passes entre os seus zagueiros, laterais, os meio-campistas, nem teve uma participação tão efetiva dos atacantes, do Pedro Rocha, do Fred e do David, que acabou até sendo substituído no intervalo. Mas é um jogo complicado que uma expulsão com 1 minuto você não tem muito que analisar do time, né? Tanto que até na transmissão também dava a entender que depois do 2-0 o Santos mesmo não acreditava que fosse ter algum poder de reação para ao menos empatar o jogo de ontem, logo depois do 2-0. Era muito chutão, o Santos também não foi uma tarde inspirada em questão de passes, muitos erros, o time estava muito espaçado, né? Justamente por conta de ter um jogador a menos, então você via várias vezes, tinha uma jogada por um dos lados, um cruzamento na área, não tinha ninguém na área, não tinha ninguém do outro lado. A melhor chance do Santos foi a cobrança de falta do Sanches, né? E se não fosse o Fábio também, se fosse um outro goleiro não tão experiente, não tão bom, vai saber se a bola entra, né? Nunca se sabe. Muito bem, eu estou aqui aproveitando para fazer uma postagenzinha enquanto a gente fala, divulgando lá na comunidade do meu canal no YouTube,
esta edição ao vivo aqui do Esporte em Destaque. Claro que o pessoal pode ver também depois quando a nossa live fica salva e tal, mas acho que vale um recado aqui para os inscritos no canal. Acho que tá bonitinho, né? Vou postar aqui. Pronto. Tá aqui. A foto ficou meio feia, Cássio. Mas também os modelos não ajudam, não né? me processe depois. Não, jamais. Meio desfocado, uma coisa meio moderna. Não, mas os modelos também não ajudam muito. Acontece. Muito bem. Enfim, taticamente a gente pode discutir tanta coisa, tecnicamente. A única coisa que eu acho que realmente a gente tem que pensar é o seguinte: foi mais um jogo em que o Santos perdeu porque errou. Eu falei isso no vídeo de ontem também. Aliás, eu falei pra caramba no vídeo de ontem. Se você tem um adversário que joga uma partida deslumbrante, que faz um jogo espetacular, você fala assim, bom, parabéns ao adversário. Agora, contra o São Paulo, o Santos fez 1-0, virou o primeiro tempo ganhando, aí é um show de horrores, e é impressionante como é sempre no começo do tempo. É sempre no começo do tempo. Gol de escanteio, pênalti, outro gol que o sujeito tropeça na bola, aí você vai pro jogo do Cruzeiro, expulsão no começo da partida. Quer dizer, é difícil, né? Você até avaliar a questão tática dessas mudanças quando o time tem tantos erros individuais. E o Santos tem erros individuais porque, assim, o Fernando Diniz acabou de ser demitido do Fluminense. Foi hoje de manhã, né? Nós temos jogadores que são criados desde a base para fazer o tal do arroz com feijão, que é o que todo mundo pede. Experimenta pegar um moleque no sub-15 que quer jogar de zagueiro e manda ele driblar. O que acontece com ele? Sabe o que acontece? O técnico da base vai lá e dá uma chamada no moleque. Isso se o próprio pai do menino não faz. Zagueiro tem que jogar sério, zagueiro tem que dar chutão. Essa é uma idiotice que a gente ouve a vida inteira, que zagueiro bom tem que espanar a bola, tem que... Não é espanar a bola. Zagueiro bom tem que jogar. Zagueiro bom precisa jogar, não é dar spam. Claro, numa situação emergencial que não dá para sair jogando, tem que ter seriedade. Mas em circunstâncias que a gente imagina que fossem normais, o zagueiro tinha que jogar. Se o São Paulo quer um goleiro que se jogue com os pés, eu imagino que ele exija dos seus zagueiros algo parecido com isso. Só que assim, não dá para culpar o Gustavo Henrique, não dá para culpar o Lucas Veríssimo, porque desde meninos, desde a base, eles não foram incentivados a sair jogando, a dar uma arrancada, a dar um drible, coisa que a minha geração viu muito acontecer com o Gamarra, com o Antônio Carlos, que hoje é o técnico do Red Bull, e era um baita zagueiro. Belíssimo, com o Valber, que jogou no São Paulo, que era um baita zagueiro. Era impressionante a habilidade. Eram uns caras. Eu vi o Antônio Carlos uma vez dar um chapéu no Bebeto dentro da área. O Bebeto veio seco no Antônio Carlos, ele deu um chapéu no cara, matou no peito e saiu jogando. Eu lembro do Aldair também, que jogava com muita classe. Hoje, que zagueiro que os senhores conhecem no futebol brasileiro que mete um chapéu no atacante e sai jogando? Não tem, porque a nossa formação de base é complicada. Então, quando a gente defende um projeto para o Jorge Sampaoli no Santos, é para que ele pegue os moleques, lá o zagueirinho do Sub-15, e ele converse com o treinador do Sub-15 e fala assim, filho, é o seguinte, quando esse moleque tiver mais 3 anos, daqui a mais 3 anos, quando ele tiver condição, eu quero que ele chegue na minha categoria, no meu trabalho, sabendo sair jogando. Eu não quero que ele seja campeão paulista sub-15, que se dane o campeonato paulista sub-15. Isso não interessa. Eu quero que o meu zagueiro saia jogando. Eu quero formar um volante que, se eu precisar, ele joga na ala. Faz o lado direito. Eu quero um lateral que, se eu precisar dele de líbero, de terceiro zagueiro, ele vai fazer. Então, vejam, nós estamos falando de um trabalho de 8 meses. Para acabar com o ranço e o vício de jogadores que foram treinados a vida inteira nesse jeito de jogar. Por que você vai assistir o jogo na Premier League? É pressão, intensidade o tempo todo. E os caras trocando bola. De vez em quando acontece. Esse final de semana teve um gol meio esquisito. O cara foi sair jogando, a bola bateu em alguém lá. Entrou. Acontece. Vira e mexe, acontece. Mas todos os times sabem jogar de trás até a linha da frente, trocando o passe, porque os jogadores são treinados para isso. E eram jogadores que 10, 15 anos atrás eram jogadores de base robotizados. Molecada na Alemanha, na Inglaterra, os moleques tudo duro. E aqui a gente com habilidade. E a gente não aproveitou isso. Os alemães, os ingleses, os franceses, todos melhoraram nesse aspecto. E a gente ficou parado no tempo achando que zagueiro tem que dar bicão para frente o tempo inteiro.
Então, aí eu acho muito esquisito quando pessoas que se dizem torcedoras do Santos, até são realmente, mas estão tão preocupadas em detonar o treinador. Eu queria ver se teriam a mesma volúpia para criticar o presidente do clube como tem para criticar o treinador. Ou para criticar outros presidentes, outros treinadores. Né? Eu falei ontem no canal também, nós tomamos um pau do Barcelona porque o seu Muricy Ramalho, um treinador mega campeão no futebol brasileiro, aliás, campeão da Libertadores com o Santos, sou grato eternamente, foi enfrentar um Barcelona que não tinha um atacante com 3 zagueiros e 2 laterais lá atrás. Ele perdeu o meio de campo completamente. Quem tem um pouquinho mais de bom senso, quando viu aquela escalação, falou: a vaca deitou, amigo. Os caras já são top, já são bons demais. E o Barcelona, e o Guardiola estudou o Santos, ele encaixotou o Neymar, a bola não chegou nele de jeito nenhum. Aí o Muricy foi lá e facilitou metendo 3 zagueiros. Tem hora que o 3 zagueiros funciona se você tiver uma linha de 4 na frente, 5 no meio, não um 5-3-2 contra um time que não tem atacante. E aí a gente vai achando bonito repetir esses mantras eternos de que, olha, eu tenho que ter um lateral direito, eu tenho que ter um volantão, eu tenho que ter um centroavante trombador. Você até pode ter no seu elenco, mas isso não quer dizer nada. Cássio, eu não sei desde 1982 quantos jogos do Santos eu já vi. Não sei te arriscar. A gente vê na média o quê? Uns 50 jogos por ano? Por aí? Por aí, vai. 50 jogos por ano? 50 a 60. De 82 para cá são quantos anos? Faz a conta. São 27. 27 não, anos? 37. É isso? Isso, 37. Vou botar na calculadora aqui. 37. Peraí, Kelly. 82 para 2002 é 20. Então, vamos fazer assim, ó. 37 anos. 37. Vezes 50. Vezes uns... Vou botar mais. 60, vai. 60 jogos. Mais de 2.000 jogos do Santos eu vi. Certamente desses 2.000 jogos, uns 2.000 o Santos jogou com linha de 4. Sim. Né? Jogou com linha de 4. Perdeu, ganhou mais do que perdeu, obviamente. Mas perdeu com o lateral, jogando. Não é? Sim. Perdeu. A seleção de 2002 foi campeã com 3 zagueiros. Tá certo que tinha o Ronaldo, o Rivaldo e o Ronaldinho, mas tudo bem. Mas jogou com 3 zagueiros. Ainda jogava com 3 zagueiros e ainda no começo com 2 volantes. Isso não quer dizer nada, senhores. Jogar com 3 zagueiros, jogar com ala, jogar com lateral. O Kleberson na seleção de 2002, muitas vezes podia fazer aquele papel pelo lado, porque tinha mobilidade para aquilo. Então a gente tem que discutir outra coisa. Não é a sopa de números, 3, 4, 5, 2, lateral direito, volante, nada disso. A gente tem que discutir o porquê os nossos jogadores não têm condição de, taticamente, compreender o que é feito de mais moderno no mundo. Porque quando o cara chega na Europa, ele é obrigado a se adaptar. Senão ele não fica. Aliás, essa é uma grande pergunta. O Lucas Veríssimo não ia ser vendido? Pois é. Por que não foi até agora? Gustavo Henrique é titular do Santos há quanto tempo? Por que ele não vê o Barcelona até hoje levar ele aqui, o Manchester United, a Juventus? Até pela pouca idade que ele tem. Por que não veio? Porque os caras percebem que são bons jogadores. Não estou dizendo, talvez não tenham nem culpa, porque talvez tenham sofrido na base em relação à formação. Mas são jogadores grandes, até o Lucas Veríssimo é menos, né? Mas são jogadores lentos e eles jogam expostos. O sistema expõe os caras também. E aí o São Paulo tem que dar um jeito de entender isso. Né? Ele tem que ter esse encaixe. É um jogo de cintura. Ele tem que. Aí eu concordo que ele tem que, eventualmente, fugir um pouco da própria filosofia. Então, é justamente ontem. Ontem não era para começar o jogo lá em cima. Não com esse time rápido que o Rogério Ceni colocou. Coloca o time trocando bolinha. Não precisava. Tanto que na primeira jogada o Cruzeiro matou o Santos com o lance e já mudou totalmente o que seria o cenário de jogo e o planejamento próprio do São Paulo. E eu até comentei aqui, eu vi até alguns comentários no Twitter que eu concordo. É claro que a gente vai ficar muito na questão de hipótese. E se tivesse acontecido isso, e se tivesse acontecido aquilo. Mas eu olhando a escalação do Santos e como estava a disposição do jogo, como estava a escalação do Cruzeiro e a disposição do Cruzeiro em campo, o Santos ia sofrer muito com o Cruzeiro ontem. O Rafael Ribeiro, vê se você consegue ver aqui, Cássio. Olha a foto que ele me mandou aqui, ó. Olha a hora do lance do gol. Tá o Gustavo Henrique à frente do jogador do Cruzeiro. Ele perde na corrida. É o Pedro Rocha. Atrás do jogador do Cruzeiro tem 3 jogadores do Santos. Ou seja, a defesa estava se recompondo. Né? E o Everson tá dentro da meia-lua da grande área. É a hora que ele para.
E aí ele volta, E né? ele volta. Aí quando tem o carrinho, ele tá voltando. Então vocês desculpem, dizer que o cara não tinha cobertura, o cara tá com ele mais 3 mais o goleiro. Dizer que o problema é do esquema, claro, porque tem uns aí, eu vou falar pra vocês, eu não sei treinar time. Eu não sei, você sabe, Cássio? Eu não, se só eu sei for, treinar no se videogame. eu for lá do lado do campo, eu vou falar pros caras, corre aí, desgraçado. Vai, não sei o quê, não vou falar, não sei fazer nada só disso. coloco no videogame. Agora tem uns só. caras aí, rapaz, que eles parecem o Rinos Michels, parece o Luxemburgo da era moderna. Os caras no Twitter escalam o Santos assim, assado. Pô, liga pros Pérez, manda demitir o Sampaoli. Simples assim, indica aí quem é o substituto. Né? Ao invés de ficar rotando conhecimento aí em rede social. Enfim. Deixa eu ler umas participações aqui para ir para o intervalo. O Vandemâncio Souza aqui do centro de São Vicente. Tá frio aqui, hein, o Vandemâncio, no centro de São Vicente. Tá chovendo. Tá louco, tá uma chuva, um vento. Bom dia, Alex e Cássio. Estou vendo muita gente criticando o Santos por essas 2 derrotas, para o São Paulo e para o Cruzeiro. Achei super normal. Perder um clássico e perder para o Cruzeiro, que estava em uma pressão danada. Um abraço. Não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo. Eu só não acho normal perder da forma como o Santos perdeu. O que dá mais bronca é isso, saber que eram 2 jogos que dava para ganhar. Principalmente o do São Paulo. Em que o time bobeou, né? Sim. Tava na frente e bobeou. O Fábio Ferreira, bom dia, Alex e Cássio. Santos é líder, uma boa semana a todos os santistas de boa vontade. É isso. Agradeço muitíssimo aqui ao Rafael Ribeiro pela foto que mandou, a imagem que é bastante ilustrativa. Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Alex e Cássio. Fico aqui imaginando se o Abel tivesse dito sim em janeiro. O pacote Sampaoli é esse que vemos, com erros e acertos, com muito mais acertos. E a foto do Gatti vestido de santista é genial. Eu retuitei aí a postagem do Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol. Pessoal, pode dar uma conferida lá no Twitter e também lá no Curioso do Futebol. O Fábio Ferreira, a Bélgica ganhou do Brasil na Copa jogando com 3 zagueiros, sendo que um deles ficou fixo na lateral. São conceitos e jogadores que entendem o plano tático. É isso, é simples, né? Na verdade, a Bélgica, na verdade, jogou com 3 zagueiros a Copa inteira, e contra o Brasil jogou com uma linha de 4. Porque... Mas zagueiro, né? Era zagueiro na lateral, mas era zagueiro jogando na lateral, que era o Vertonghen. Sempre jogou sempre que joga como lateral. Se um técnico no Brasil coloca 4 zagueiros atrás e tira lá, nossa, vai ser massacrado. O Efigênio Filho, bom dia, Lorde. Hoje só acompanharei vocês. As hienas de plantão estão esfregando as mãos para falar mal do técnico, esquecendo das falhas individuais que independem do esquema. E reforça aqui, seus argumentos de filosofia para chegar no Guardiola. O Barcelona passou por Rinos Michels e Cruyff. É isso. Então, ou a gente entende que o Santos tem na mão um cara que pode revolucionar, eu já falei isso mais de uma vez aqui, o jeito como os meninos da Vila são formados, né? Isso não é nenhum, o que eu estou falando aqui não é nada de outro mundo, não é nenhum absurdo, é bastante plausível, porque perdeu um jogo e porque não escalou um lateral e porque jogou com 3 zagueiros. Se a gente ficar minimizando a discussão para esse tipo de coisa, sabe o que vai acontecer? De hoje a amanhã o cara realmente vai embora, a gente pega atrás um técnico qualquer aí, ganha um campeonato paulista, o povo fica feliz, né? Revela um jogador para pagar a dívida e vamos tocando com a barriga, vamos empurrando com a barriga, né? Qual foi o último título que não foi estadual que o Santos ganhou? Foi a Libertadores de 2000, não, foi o Recopa de 2012. 2012, senhores, nós estamos para 2020. Sim. Nós estamos indo para 2020. E nesse meio tempo só teve Campeonato Paulista. Os senhores acham que o Santos vai enfrentar potências financeiras como o Palmeiras, como o Flamengo e o Corinthians depois que pagar o estádio? O São Paulo, que vai virar clube empresa muito inteligentemente antes dos outros. O Santos vai enfrentar essa gente como? Com a boa vontade da arbitragem e da mídia? Vamos para o intervalo, 11h33, o Sport em Destaque volta em 2 minutos. Até já. Você está ouvindo a Nova FM. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9, disponível para iOS e Android. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Você sabe como se proteger de notícias falsas? Já teve algum problema por causa de boatos na internet? Aprenda a se defender de mentiras sem sair de casa. Conheça o curso Jornalismo Simples. Estude pelo computador ou pelo celular na hora em que você quiser. Aulas em vídeo, texto e áudio para você aprender a verificar informações e só espalhar o que é de verdade. Acesse jornalismosimples.wordpress.com. No Facebook, escreva Jornalismo Simples.
O noticiário da Baixada Santista está em destaque na 9 FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Olá, pessoal. Aqui é o pastor Nilton Lobato. Quero convidar você domingo, 8h30 da manhã e 19 horas. O culto da família. Igreja Batista Peniel, atrás da Fábrica de Vidro, Avenida Martins Fontes, 781, linha amarela. Você é o nosso convidado. Aguardo você e a tua família. 9 FM 87.9. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, na Nova FM. Face a face com Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação. Nova FM, a rádio que você adora. 11h35, de volta com o Esporte em Destaque. Ainda no Twitter, o Cachê tocou 1 a menos, jogando na Vila Lotada, teria perdido do mesmo jeito. O Gustavo Henrique enterrou o time ontem. Que ele pare de se achar injustiçado, absorva as críticas e cresça como jogador e como homem. Aliás, eu falei isso no vídeo ontem também. Não sei se é a história da renovação de contrato dele. Isso mexe com a cabeça do jogador. Mexe. Né? Será que ele está apto? Pode ser também. Emocionalmente falando, para continuar jogando? A gente fala tanto do Cueva, né? Da questão até da filha própria, né? Que definitivamente vem afetando. O Gustavo pode acontecer a mesma coisa e por enquanto ainda nada de novidade da renovação. Olha, Andréa Magalhães, bom dia, primeira vez que vejo o programa. Obrigado, viu, Andréa? Não fique impressionada com o apresentador bravo de vez em quando. Acontece. O Adilson Batista de Oliveira, bom dia. A torcida do Santos está se tornando torcida modinha. Infelizmente, até antes do jogo contra o Cruzeiro, o São Paulo era o melhor. Depois do jogo, esse São Paulo só inventa, professor Pardal. A torcida tem que entender que se não fosse o São Paulo, o Santos estaria no meio da tabela. Mas acho que a torcida prefere o Abelão, o Mano Menezes, Levir Coupe e outros que jogam por uma bola e depois ficam com os 11 atrás. É isso. Uma parte da torcida gosta disso. Apesar de que também, viu, eu dou desconto de que depois do jogo tá todo mundo muito bravo, né? O cara às vezes não pensa muito bem no que fala e no que escreve. O Rafael Ribeiro ainda, os santistas elogiam que tem os melhores zagueiros. Daí acontece o que aconteceu contra o Botafogo. Lucas expulso, vencendo porque eles são ruins demais. Contra o São Paulo aconteceu 2 falhas bizonhas do Aguilar e ontem o Gustavo é expulso. Ou os caras nem estão treinando de verdade, ou o São Paulo não sabe armar o time para quando o adversário sai na frente, ou tem alguma adversidade. O time vira um time qualquer e fácil ser vencido nessas ocasiões. O Rafael, de treinar, acusar de não treinar, isso pode ficar tranquilo, porque o Santos treina muito. Pois é. Treina todas essas formações, inclusive com todos os jogadores sendo habilitados a cumprir os esquemas que o São Paulo propõe. Agora, em relação à questão de não saber reagir, eu concordo com você e já falei a respeito disso. O Santos joga o tempo todo em cima do adversário e quando sai perdendo, quer continuar mais ainda em cima do adversário, se abre todo atrás, aí invariavelmente toma uma goleada. E justamente esse estilo também acaba até expondo os zagueiros. Né? Só não tomou porque o Cruzeiro ontem ficou satisfeito, né, com o resultado e porque também, vamos combinar, né, a fase técnica do time não é das melhores, não é à toa que está virtualmente eliminado na Copa do Brasil e está lá embaixo na zona, estava, né, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O João Antônio Freire, olha, não vou fazer cerimônia mesmo, São Paulo hoje foi pior, escalação que já vi dele no Santos. Quase repetiu a do jogo do Palmeiras. Foi péssimo na escolha do time que saiu jogando. E uma lambança ao colocar o Pará, sem condições físicas. Daí ficamos sem defesa e sem ataque, sem saber o que fazer de posse de bola. Não dou crédito nenhum para o São Paulo. Agora o VAR arrumou o Cruzeiro com expulsão. Sacha deu branco, não domina uma bola, mas acabou o seu período. Ai, que saudades do Rodrigão, 19 gols na temporada. Joel, desculpa, fazer gol na Série B é que nem eu entrar em campo com todo respeito e guardadas as devidas proporções. Se eu jogar... Quantos anos você tem, Cássio? Não parece, mas eu tenho 25. Então, eu vou fazer 1 contra 1 com o Cássio Lira. Eu com 44, ele com 25, eu com 100 quilos, ele mais magrinho. Sabe o que vai acontecer? Ele vai me dar uma lavada. Aí pego eu, vou jogar lá contra o moleque de 15, de 12 anos. Quem vai ganhar sou eu, né? Porque eu vou dar um encontrão no moleque, vou ficar parado dentro do gol caixote, coisa e tal. Então assim, desculpa, ser artilheiro da Série B, com todo respeito, eu já vi vários que chegaram na Série A e não fizeram rigorosamente nada. O Rodrigão teve aqui no Santos. Por que ele não emplacou aqui? Se ele tivesse ido tão bem, ele teve chance, né?
Outra coisa, discordo a respeito da formação do time. Já disse aqui, o problema do Santos foi ter perdido um jogador como perdeu e ter colocado o Pará depois. Enfim. E eu discordo também do VAR. Escandaloso seria se a falta não tivesse sido marcada. Não ao contrário. Igual a mesma coisa com o Ceará. A única coisa que eu discuto do VAR é os critérios. É a mesma coisa do Ceará. Se não, o escândalo que foi não ter sido marcado o pênalti do Thiago Volpi. E eu, pelo menos, assistindo o jogo de cara, já sabia que tinha sido falta e fiquei até impressionado como que o árbitro, em cima do lance, não deu a falta. Não, e o árbitro de vídeo não chamou por quê? Qual é o critério dos caras da casinha no jogo do São Paulo? No jogo do Santos, logo correram para avisar o árbitro. Foi. Por que no jogo do São Paulo o árbitro de vídeo não chamou? Que é bom lembrar, né? O árbitro de vídeo é quem chama o árbitro. Como disse o Anderson Moreira, não podia estragar a estreia do Daniel Alves, a festa. Né? O presidente da CBF é ligadíssimo ao São Paulo, né? O pai foi presidente lá, enfim. Por quê? Esse tipo de coisa que é complicado, porque dá margem à ilação, entendeu? Dá margem à desconfiança. O Rafael Ribeiro ganha do Fortaleza, Chapecoense e Atlético, perde pro Flamengo. Esse é o fim do primeiro turno, que temos sorte nos jogos grandes, todos em casa praticamente no segundo turno. O Santos sai contra o Corinthians, sai contra o Internacional, sai contra o Atlético Mineiro, mas vai pegar Palmeiras e Flamengo na Vila. São Paulo na Vila. O Grêmio na Vila, que é o primeiro jogo do retorno. Sim, São Grêmio Paulo na Vila, São Paulo na Vila, Cruzeiro na Vila. O Atlético Paranaense fora no segundo turno, que vai ser agora no primeiro, né? O Atlético Mineiro fora. Acho que tá bem mais ou menos, né? Tá nivelado, né? Acho que pelo menos que nem... Vai pegar o Bahia na Vila, o Botafogo na Vila. Sim. Tá bem ali igual. É isso. Aí os jogos fora você vê Avaí, Goiás, Fortaleza. O Atlético Paranaense é um jogo complicado na Arena da Baixada. Vai pegar o Fluminense, que vai estar com um novo treinador, não se sabe como que vai ser, né? O jogo na Vila, o Santos Mano Menezes, por exemplo. Vai mudar da água pro vinho o time. Pode ser. E é capaz de dar certo. Vai meter uma retrancona lá e coisa e tal. Vai ganhar um joguinho. Tem uma bola aérea. Só não sei qual vai ser a relação do... Não, eu tô aqui especulando, tá? O Mano Menezes. É o Mano com o Ganso, né? É verdade, vai ter que correr, né? Sei. Tentar, né? Pelo menos vai ter que defender. O Ganso não vai ter muito posse de bola jogando com o Mano, não. Se eventualmente for jogar. E o que me chama a atenção, eu não sei como é que o Flamengo vai chegar nesse último jogo do turno. Porque ele tem Libertadores essa semana. Se ele tem, as duas próximas semanas são de Libertadores, né? O Flamengo pode passar, estar classificado, pode estar na semi. Na semi para pegar o Grêmio ou o Palmeiras, enfim, ou tá eliminado. Mas o Santos tem tido tantos problemas nesses jogos grandes fora de casa, que ganhar do Flamengo ou não perder no Maracanã talvez seja uma espécie de sei lá, de prova de segurança que o time precise para acreditar talvez mais no título. Não que os jogadores não acreditem, mas para passar um pouco mais de confiança. Eu já vi o Santos ganhar jogos que as pessoas não imaginavam contra o Flamengo no Maracanã. Talvez seja uma boa oportunidade, até porque vai ser vendido como o jogo dos técnicos Jorge contra Jorge, né? Dos estrangeiros, Gabigol e Bruno Henrique contra o Santos. Vai ser uma festa para quem quer vender jornal, clique, audiência, essa coisa toda. Inclusive eu tava vendo aqui o jogo, o Flamengo e sábado, 11 horas da manhã. 11 da manhã, agora que eu vi. É ótimo, ninguém vai ver. Só quem tem pay-per-view. E só quem vai no estádio, né? Certeza que vai ter promoção e vai ter estádio cheio. Acho que não precisa, esse jogo não precisa nem de promoção, viu? Sim. Dá pro Flamengo ganhar um dinheiro absurdo aí com essa partida. 60, 70 mil torcedores por aí. E vamos lembrar também que a tabela é espelhada, ou seja, o último jogo do turno do campeonato brasileiro vai ser, imagino eu, na Vila, Santos e Flamengo. Aliás, o Palmeiras não vai jogar porque tem o compromisso do Fluminense aí pela Copa Sul-Americana, né? Que aliás é Fluminense e Corinthians, né? Isso. Né? Que eles passaram. Próxima fase. E daqui a 2 rodadas, se eu não estiver equivocado, tem Palmeiras e Flamengo. Isso. Quando o Santos estiver enfrentando a Chapecoense fora, vamos só confirmar, Cássio? Vamos ver, 17ª. Sexta, não. Flamengo e Palmeiras no domingo, dia 1º de setembro. Quando o Santos pega a Chapecoense. A Chapecoense no sábado às 19 horas. É isso aí. Enfim, não é só o Santos que vai perder jogo no campeonato e empatar. Os outros também vão. O Palmeiras não ganhou no Brasileirão desde a volta da Copa América. Pois é. Empatou com o Bahia, empatou com o Grêmio, perdeu do Ceará. Teve empate contra o Corinthians, empate contra o São Paulo. Contra o Corinthians não. Contra o Corinthians também teve, na Arena. Teve empate contra o São Paulo, o Palmeiras ainda não ganhou na volta da Copa América.
E vai ter Libertadores agora, amanhã, né? Palmeiras e... o jogo de... Grêmio e Palmeiras, né? O jogo é no Sul primeiro, nas e quartas da Libertadores. E na quarta-feira é o Inter e Flamengo. Isso. Né? E na quarta-feira vai ter o jogo atrasado que resta do Campeonato Brasileiro. É o São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo e Atlético Paranaense também no Morumbi. É no Morumbi ou é Curitiba? É no Morumbi, deixa eu ver. Confere aqui aí, na 13ª rodada, que foi a 13ª rodada que o Santos ganhou de 6-1. O jogo era em Curitiba, da Arena da Baixada, 19h15. Na quarta. Silas Andrade, bom dia e bom programa. E avisa que continuamos líder, essas oscilações são normais em campeonato de longa duração. O Felipe Castro dos Santos, a maior falha foi do Gustavo Henrique. O Aristides Macrax, há um erro de posicionamento. Gustavo Henrique é um bom zagueiro, porém não pode ser o último defensor. Ele é lento e perde muito nas jogadas de profundidade. Se o Aguilar não podia jogar, quem deveria estar nessa posição seria o Lucas Veríssimo. Ou então o Luiz Felipe. Reputo esse erro ao técnico que teve toda a semana para preparar a equipe. Só que ninguém prepara a equipe pensando que o cara ia ser expulso no começo da partida. Eu sei que você está dizendo que a expulsão talvez tenha sido ocasionada pelo posicionamento do time. Mas pode ser também. Mas foi o que eu falei. A imagem mostra que o time estava todo se recompondo, né? Mas, enfim, são coisas que acontecem. O Felipe Castro dos Santos, perder para o São Paulo e para o Cruzeiro é normal. O Silas Andrade, eu sou mais velho e lembro do Luiz Pereira, do Luizinho, é verdade. A história aí tem zagueiros que... O Silas Andrade, Luizinho, zagueiro do Atlético Mineiro, seria hoje em dia um meia esquerda. O Júnior, lateral do Flamengo, né, que é comentarista até hoje. Se jogasse hoje em dia, os caras falam do Xavi, do Iniesta. Putz, o Júnior ia jogar no meio de campo, ele jogou veteranaço no Flamengo no meio de campo e comeu a bola. O Arnaldo Ribeiro mesmo. Mesma coisa que o Daniel Alves vai fazer agora com o São Paulo. Pois é. Os senhores acham que se o Santos tivesse trazido o Daniel Alves... Ele jogaria de lateral? Ele ia jogar de lateral? Ele ia jogar nessa linha de 4 aí. De 4 aí do meio campo. Ele ia jogar nessa linha, com 3 zagueiros. Se não fosse o ponto direito, que por coincidência ele nasceu lateral direito, mas a função que ele ia cumprir seria completamente diferente. Se não fosse para ser o ponta pela esquerda, pela direita também. Jogar lá só avançado com teoricamente poucas responsabilidades defensivas. O Giovanni Mota, bom dia, Gustavo Henrique é muito lento, o São Paulo errou ontem, ele fala de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais. Deve estar aguentando os cruzeirenses. É verdade. Que coisa, hein? Só um pão de queijo para dar uma segurada. E ele diz que o Santos não pode mais dar mole, não. Obrigado ao Giovanni que nos ouve lá em Minas. O Daniel Venâncio, normal perder 2 jogos desses. No domingo recuperamos e emendamos 3 seguidas. Os 3 próximos jogos do Santos são totalmente vencíveis. A Chapecoense ontem ganhou do Avaí. Do Avaí, a próxima sequência de jogos do Santos aí, Fortaleza em casa, Chapecoense fora. Que já foi-se o tempo já, né? Que até a Chape até tinha a questão até de pressão de torcida e realmente tinha um time até um pouco mais qualificado do que é hoje. E o Atlético Paranaense em casa, o Atlético Paranaense é um time muito bom, só que fora de casa é uma negação. E tem esse porém aí. Não teve um detalhe aí que o Santos outro dia era o melhor visitante? Ainda é. Mesmo ainda com essas 2 derrotas. Felipe, aí você fala assim, o Sampaoli não sabe jogar fora de casa. Como assim? Ganhou do Grêmio, ganhou do Bahia. Bahia que empatou com o Palmeiras. Ganhou do Botafogo. Ganhou do Botafogo. Ganhou do Ceará, que ontem só perdeu pro... Outro dia ganhou do Palmeiras. Né? Ontem só não empatou com o São Paulo porque o árbitro de vídeo não entrou em campo. Sim. Eu não entendo muito bem essa coisa. Não ganha fora. Mesmo com essas 2 derrotas, o Santos continua sendo a melhor campanha como visitante. O Arnaldo Ribeiro diz aqui, bom dia a todos. Ainda não era de desespero. Esse jogo vai ser sábado. Qual, Arnaldo? Sábado? Não, Fortaleza é domingo. Fortaleza é domingo. Domingo às 4. Inclusive ingressos esgotados já. O Rafael Ribeiro, a torcida do Santos cantou mais alto ontem, mesmo perdendo. E o Gustavo Henrique diz que não tem apoio. Como assim não tem apoio? De quem? Da diretoria? Não tem cobertura? Apoio o quê? Do jogo? Depois você esclarece aí, o Rafael. Bom, mas enfim. Como disse como diz o outro. O Santos ele está numa situação hoje chata, o torcedor está bravo, sem dúvida. Mas tem gente que está pior, né? O Santista está cuspindo marimbondo com o time líder do campeonato. Mas os outros estão chegando, eu sei que estão chegando. Mas normal que alguém imaginou que o Santos vai ser campeão brasileiro com 5 rodadas de antecipação, com 10 pontos à frente dos outros? Dá para imaginar esse cenário?
Se fosse o time do São Paulo, se o São Paulo treinasse o Santos de 2010 do primeiro semestre, Nossa Senhora. Aí, meu amigo, o Santos já era campeão agora no primeiro turno, já tem uns 30 pontos de vantagem. Se ele tivesse ia vencer todos os jogos. Neymar, Ganso, Robinho, até com o Zé Love, até com o Pará mais novinho, com o Marquinhos, com aquele time lá, né? Vamos lembrar essas coisas, né? Aqui no Twitter, o Kleber Ferrenha Rosa. Ele não disse isso, disse que o Gustavo mereceu ser expulso, mas essa aqui é discussão interna aqui do Twitter, mas agradeço ao Kleber pela mensagem. Mas foi merecidamente expulso, sim. Eu também o jogo contra o Flamengo, sim, o jogo contra o Flamengo é sábado 11 horas sábado 11 da manhã, é o último jogo do primeiro turno. E pode até ser, dependendo do que for os resultados aí, pode até ser o jogo que vale a liderança do primeiro turno, né? O Flamengo hoje é o vice-líder. Eu também acho, se eu fosse árbitro, já disse, o árbitro, eu teria expulsado o Gustavo Henrique, mas eu tenho certeza que alguns outros árbitros não expulsariam. Sim. Minha briga com o VAR é basicamente essa. Muito bem, vamos dar aquela passadinha na tabela do campeonato. No sábado, o reserva do Inter ganhou do Fortaleza. Vocês percebam o tamanho a responsabilidade do Santos ganhar esse jogo domingo. Sim. Os caras vêm de uma derrota, perderam o Rogério Ceni, estrearam o Zé Ricardo e perderam pro reserva do Inter, em casa, vai vendo. O Corinthians fez 2-0 no Botafogo, tá subindo na tabela. O Vasco, o Luxemburgo, ficou pistola também, foram jogar no Mané Garrincha com a torcida do Flamengo lotando lá também, tomou uma traulitada de 4-1. Atlético Paranaense 1 no Mineiro 0, Grêmio e Palmeiras 1 ao David Braz, hein? Que golaço, hein? Aqui no Santos ele não fazia esses gols, só gol de cabeça ele fazia. Um gol daquele quando ele chutava, a bola ia lá na torcida jovem. Se não fosse o David Braz, sabe que até o Santos tinha perdido a liderança do campeonato, não é isso? O Palmeiras teria vencido, teria feito mais 2 pontos, não perdia a liderança, não perdia, não. Por causa do número de vitórias. Porque o Palmeiras empatou com o Bahia na última rodada também, não O Palmeiras venceu. teria 32 mais 9 vitórias, estaria lá exatamente com o Flamengo. Isso. Que mais? Nós tivemos o São Paulo 1-0 no Ceará. Gol do Daniel Alves. Gostou da estreia? Viu alguma coisa, Cássio? Eu vi um pouco do primeiro tempo só. E o Daniel Alves, assim. Tava livre, leve e solto. Ele é um cara muito inteligente, né? E jogando naquele setor de campo onde ele não tem a responsabilidade. O Juan Fran foi muito bem. O Juan Fran foi muito bem. Esse eu me surpreendi. O Juan Fran, assim. Para quem acompanhou muitos jogos do Atlético de Madrid, do Simeone ainda, que é um cara basicamente muito voltado para defesa, sistemas defensivos, retrancas e tudo mais. O Juan Fran nunca foi um cara que atuou muito no ataque, né? Ele era um lateral direito ou até vezes lateral esquerdo, né? No Atlético de Madrid jogava como lateral direito, né? Com o Felipe Luiz do outro lado. Ele era um cara que praticamente você fechava o cerco quando o Atlético de Madrid precisava ir pro ataque, e o Juan Fran virava um terceiro zagueiro muitas vezes. Mas ele foi muito bem, ajudando nos dois lados de campo, principalmente no ataque, que eu me surpreendi. É isso, né? O cara que vem da Europa, mesmo já com uma certa idade, aqui no Brasil 32? Sobra. Eu acho que ele tem 33. 33? Um cara que vai sobrar. E o Daniel Alves é a mesma coisa, jogando solto, sem ter essa responsabilidade de marcar. E ele é um cara que, quer queira, quer não, ele sabe fazer treinador, hein? Um treinador não, lateral direito. Mas aí não pode trazer mais estrangeiro. Não pode trazer estrangeiro, né? Tá cheio, tem que se livrar. Que coisa. Ter que se livrar de alguém, teria que se livrar de alguém, né? Que agora o Santos tem 6, com mais o Brian Ruiz. Então, é isso, pode só 5. Uma pena. Mas foi uma ótima contratação do São Paulo. O lateral direito do Cruzeiro é muito bom, aquele Orejuela. Gostei muito daquele zagueiro colombiano. Não o conhecia, assisti ontem, não sei se ele... Confesso que eu não sei se ele era vem sendo titular, já vinha sendo titular com o Mano Menezes, mas ontem gostei bastante da atuação do Orejuela, atuando bem na defesa, não precisou muito, né? O Santos basicamente não atuou no campo do Cruzeiro, e ainda mais naquele setor do lado direito da defesa do Cruzeiro, que é onde fica o Soteldo, ficaria o Felipe Jonathan, não teve nada, mas esse lateral, o Orejuela, apareceu bastante. Aliás, eu vou te falar, se teve um melhor em campo do Santos ontem, foi o Soteldo. Ontem? Porque esse rapaz não desistiu em um momento. Ele veio pegar a bola no meio, tentou ir sozinho. O Soteldo e o Everson, o Everson fez pelo menos umas 3, 4 boas defesas. Ele tentou jogar sozinho. Ele tentou carregar o time literalmente sozinho pro ataque quando dava. Mas, enfim, milagre também o baixinho não faz, né? O Efigênio Filho, ontem no programa de TV, disseram que o São Paulo sempre vai mal contra os grandes. Corinthians, Bahia, Grêmio, Botafogo, Atlético, Fluminense, Vasco, Internacional são médios. Pois é. É que tá, né? Do Inter o Santos não ganhou. Mas não perdeu. Não perdeu.
O Rafael Ribeiro disse aqui, Alex, postou no Instagram, mas já editou o texto, mas o print é eterno. Tirado do Twitter da Gabriela Brino. Deixa eu ver aqui. Que é? O que ele disse. Nunca entramos em campo para falhar, pelo contrário, só queremos ajudar a nossa equipe a ganhar a vitória. Pô, ganhar a vitória também é outra, hein? Hoje não tive uma tarde feliz, uma escolha errada, que acabou prejudicando o mundo. Infelizmente, quando ganhamos, nunca somos valorizados. E quando erramos, meu pedido de desculpas vai para os meus companheiros que correram 90 minutos com a menos. Seguimos de cabeça alto para o próximo jogo, em busca do nosso objetivo. Então, deixa eu tentar interpretar aqui a frase do Gustavo Henrique. E não, ele já foi editado já. A escolha aqui, errada, né? Hoje não tive uma tarde feliz, uma escolha errada. Eu acho que ele está falando dele mesmo de ter dado o bote, que acabou prejudicando o mundo. Infelizmente, quando ganhamos, nunca somos valorizados. Então, eu acho que ele está direcionando isso de forma genérica, para a torcida, inclusive. Não acredito que isso tenha sido endereçado a... E ele atualizou, não sei se foi digitação, enfim... não vi nada, sinceramente, Rafael, não vi nada demais essa declaração do Gustavo Henrique, não. Acho que não é pra gente ficar preocupado com isso, enfim. Mas, coitado, ele já fez boas partidas pelo Santos, já fez, eu acho que essa temporada talvez seja a melhor dele. Melhor de muitos jogadores. De muitos jogadores. Eu acho que os zagueiros do Santos são bons zagueiros, que estão sendo... puxados pelo São Paulo para que eles melhorem, mas que tomaram decisões, e aí vai muito quando a autoridade coletiva fala assim, a gente tem que contratar o jogador com outro perfil cognitivo, de inteligência, de pensamento, inclusive tático. Não estou dizendo especificamente em relação aos zagueiros do Santos, mas o Aguilar enterrou o time contra o São Paulo como enterrou contra o Ituano, né? O Luiz Felipe enterrou contra o Corinthians lá em Itaquera, no Campeonato Paulista. Foi. Né? O Lucas Veríssimo já foi expulso no campeonato. O Gustavo Henrique também. Você vai dizer assim, o esquema expõe os caras? Expõe, mas, por exemplo, no jogo contra o São Paulo, a mão do Aguilar não fez sentido, entendeu? O jeito como ele foi para a bola. Bom, a gente pode ter as duas visões, dos caras jogarem expostos, porque o time é muito ofensivo, ou porque eles precisariam se adaptar de uma outra forma ao sistema de jogo. E eu acho que a gente tem que entender que ninguém se adapta a um sistema que é completamente diferente daquilo que se pratica no Brasil em 9 meses. Se o Gustavo Henrique hoje é um zagueiro melhor do que ele era em dezembro do ano passado, se ele renovar o contrato, certamente ele será um zagueiro melhor em janeiro do ano que vem do que ele é hoje. Isso vale para os outros. Vale para o Gustavo Henrique, vale para o Lucas Veríssimo, vale para os outros zagueiros, como vale para os outros jogadores. Enfim, é uma questão do torcedor ter paciência. Ou então, como tem alguns aí que são os gênios da tática das redes sociais, né? Eles podem passar a mão no telefone pro Pérez e falar o seguinte, olha, traz o Mano. Traz o Dorival, traz o Abel. Você não queria o Abel no começo? Não queria o Abelão? Ele não disse que torce pro Santos desde criancinha? Traz esses caras. E a gente fica aí ganhando o Campeonato Paulista de vez em quando, ganha a Copinha, né? Nem Copinha, nem ganha o Sub-20. Faz tempo, a Copinha ganha o Sub-17, vai o amistoso lá na China, lá com o Sub-18 e perde a final do Boca, né? A gente vai empurrando com a barriga, vamos vivendo de ilusão. Vamos ganhando um estadual aqui, que se der uma sorte, surgir um outro raio, a gente ganha uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, mas sempre na base do susto. Sempre na base do... Vamos ver o que acontece. O famoso bomba meu boi. Não tem um planejamento para você ganhar o campeonato. Eu sei que é difícil sem dinheiro, né? É muito fácil você fazer as coisas estando com a conta cheia, né? No caso do Santos, mas a gente tem que pensar no São Paulo como... E aí não é bajulação, não. Tem gente que não sabe diferenciar o que é você admirar o trabalho de alguém de bajulação. Eu, por exemplo, não sou crítico ao Dorival como muitos eram. Muitos pediram a cabeça do Dorival como aconteceu. Eu não sou crítico ao Vitor Ferraz como muitos são. Eu sou um pouco. Não, tudo bem, mas se a gente for parar para pensar, hoje, entre Vitor Ferraz e Pará, no mercado tem o Fagner, tem aí, vamos trazer o Jonathan de volta do Atlético Paranaense?
Eu acho ele melhor que o Ferraz. Sim, mas tem negócio, mas é tem muito, jeito. Mas que nem eu acho o Jonathan melhor. É muito melhor? Não, só acho melhor. Então a gente tá numa sinuca de bico nessa história de lateral aí. Se o São Paulo tivesse um baita lateral voando, que nem aí a você pergunta, acha que ele não jogaria? A pergunta que fica é se o Danilo tivesse no Santos hoje. Nossa. Não era titular absoluto? E não ia ter como ele não jogar. Podia ter 3 zagueiros, 5 zagueiros, 9 zagueiros, 15 zagueiros, o cara ia jogar. Ia jogar. Né? A pergunta que eu fiz, questão do Ferraz, ele já não utilizou o Ferraz contra o São Paulo, e ontem teve o caso do resfriado, de fato. Será que ele entraria com o Ferraz? Se tivesse o Ferraz? Não o Pará? Eu não tenho tanta essa certeza. De verdade, eu não tenho tanta certeza. O Ferraz é melhor que o Pará? Muito melhor que o Pará. Só que eu não tenho essa certeza se ele jogaria com o Ferraz, entrando naquele esquema ali dos 4, com o Felipe, Jorge, o Lucas, então, e aí jogaria o Ferraz. A gente ontem foi apresentado a uma formação inédita do Santos. Ah, sim. Ele ia começar com o Evandro jogando. A gente não sabe até que ponto... Como seria o Santos. Seria o Santos com o Evandro, que é um meia característico desde o início da partida. Tanto que eu imaginei que na cabeça doida do São Paulo ele tira o Evandro, porque assim, o Santos com um a menos não se pode ter o luxo de ter um cara com pouca movimentação. Se você olhar todos os restantes... Ele ia apostar na bola esticada. Se você olhar todos os demais jogadores, o mais lento, tirando o Veríssimo, que aí teria que ficar que era o zagueiro, o mais lento era o Evandro. Era o Evandro, né? Do meio de campo pra frente. E aí eu acho que ele tirou o Evandro por conta disso. Enfim, senhores, não dá pra gente também ter... Nós não temos bola de cristal, né? Não, jamais. Você viu que o Efigênio me respondeu aí, né? Ele falou aqui, ainda chamou de Cássio Ailton Lira. Pô, eu gostei desse apelido aí. Não ganhamos do Inter graças ao VAR, que cancelou o pênalti no último jogo do Rodrigo. Mas não foi pênalti. Pois é, eu também achei que não foi. Aí pra você ver como é bizarro. O jogo foi transmitido pela TV Globo, a gente tava assistindo aqui, até pra Baixada transmitiu. No lance de jogo, eu achei que foi pênalti. Deu a impressão que foi pênalti. No primeiro lance, no primeiro replay que teve, quando o VAR acionou o árbitro, na hora do primeiro replay, deu pra ver que não foi pênalti. Foi um contato normal que o Rodrigo caiu. Ele também não simulou. Mas pênalti não foi. E não reclamou também. E não reclamou também. Muito bem, senhores. Temos que fechar o Esporte em Destaque. 12:01. Cássio Lira, um abraço. Semana que vem o senhor retorna, provavelmente na quarta-feira, né? Exatamente. Tudo indica que sim, né? Ou tem jogo terça que vem? Então, tem jogo terça que vem, né? Mas aí a gente pode... A gente se acerta ao fim da semana. Depende do escalonamento. Exato. Valeu, Cássio. Um abraço. Um abraço, Alex. Boa semana pra você, boa semana a todos. Até a próxima. Muito bem, 12:02. Fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, que teve na mesa de som os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro. Lembrando que a programação jornalística aqui da Nova FM retorna na manhã desta terça-feira, a partir das 8 da manhã, das 8 às 9, com a Sheila Almeida por aqui e o Manhã de Notícias. O Esporte em Destaque volta na quarta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Fiquem com meu amigo Paulo Rogério e o Auto Aventura. Repito, voltamos na quarta às 11 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você está ouvindo a Nova FM. Auto Aventura. Informações, novidades, tudo sobre o mundo automotivo. Agora, na Nova FM, com Paulo Rogério. A mais recente integrante da linha Z da Kawasaki está chegando ao Brasil e já tem data e local de estreia marcados. Será de 29 de agosto a 1º de setembro, durante o Festival Duas Rodas no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O preço também está definido. R$ 22.990. A Kawasaki Z400 traz elementos compartilhados com a Ninja 400, com 23% a mais de potência e 40% a mais de torque, além de 3 kg mais leve que a antecessora. A Z400 chega com um novo motor de 399 cm3, projetado para manter um equilíbrio entre desempenho e controle. Esse motor entrega 48 cavalos de potência. Para alcançar esse resultado, houve mudanças no design do propulsor, incluindo nova admissão de ar. Da Baixada Santista, Paulo Rogério, Auto Aventura, Nova FM. Acesse e curta nossa página no Facebook, Nova FM SV. A cidade e suas histórias.